Em nome de Jesus Cristo, estamos estudando o Evangelho de Marcos já há 3 semanas. Hoje vai ser a nossa 4ª ministração dentro do Evangelho de Marcos. O propósito é, permitindo o Senhor, muito obrigado, querido, permitindo o Senhor expormos todo o Evangelho de Marcos ao longo aí de 1 ano e pouco, provavelmente, a nossa ideia não é correr, é compreender o texto, amém? Então, permitindo o Senhor, nós vamos estar aí falando desse rei de fé. A gente estava falando com a Michelle ali, achei tão bonita essa arte, né? Fez para as redes sociais e colocou ali no fundo preto ali, achei fantástico. Graças a Deus por isso, essa equipe maravilhosa que Deus deu, amém? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1, nós vamos então dar continuidade. Capítulo 1, versículo 14. Estamos em um assunto novo, mas continuando já um assunto, já é a 4ª ministração dentro desse contexto, e a gente vai caminhando dentro desse texto. O propósito hoje é falar a respeito da mensagem de Jesus Cristo, o centro da mensagem de Jesus Cristo. Nós vamos andar em apenas 2 versículos. O meu propósito era andar toda essa epígrafe aí, esse parágrafo, mas não vamos conseguir, então vou ficar em apenas 2 versículos, e permitindo o Senhor, na semana que vem nós falamos a respeito do chamado, quando o rei passa a chamar os seus súditos, a sua equipe, para espalhar a sua mensagem, amém? Versículos de hoje, 14 e 20, antes de fazermos a leitura, vamos orar? Amém. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco nessa noite. A palavra do Senhor, quando pregada com fidelidade, ela é a espada do Espírito. Que o Espírito Santo possa falar ao coração de cada pessoa presente, em o nome de Jesus Cristo. Além das minhas capacidades, das minhas imperfeições, porque somos completamente limitados, incapazes, imperfeitos, mas aprove o Senhor nos dar o privilégio de poder ministrar a palavra. E eu quero pedir que, além do que eu posso fazer, o Senhor possa tocar o coração do teu povo e da tua igreja. Em o nome de Jesus, é pela tua palavra que a fé vem ao coração do homem. É pela tua palavra que há o conhecimento do Cristo que salva. É pela tua palavra que somos edificados, encorajados. É por meio da pregação da tua palavra que a tua igreja vive. Em o nome de Jesus Cristo, fala conosco nessa noite. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Querido, semana passada falamos a respeito do batismo de Jesus Cristo e da sua tentação no deserto. No batismo, Jesus Cristo foi reconhecido e aprovado publicamente pelo Pai. Quando o Pai rasga os céus, ouve-se uma voz que diz: Tu és meu filho, de ti me agrado. No batismo, Jesus inaugura o seu ministério. E é muito interessante que ele sai do Jordão, ouvindo a voz do Pai, e vai para o deserto ouvir a voz do tentador. A vida do cristão muitas vezes parece com isso. Você sai da igreja e ouve a voz do Senhor falando ao seu coração, por meio da pregação da palavra. Você chega na esquina, o diabo já está sussurrando nos seus ouvidos. Se não aqui. Mas o nosso grande desafio é viver por aquilo que o Pai nos diz, pelo que a palavra nos diz. Jesus Cristo sai do Jordão, onde ouve a voz do Pai, e vai ao deserto, levado pelo Espírito, ser tentado pelo diabo, mas ele vence o diabo. Ele é um rei vitorioso que invade o território do inimigo. Ele está ali para amarrar o valente, para saquear o despojo. Jesus vai ao deserto, volta vitorioso, e a partir de agora, Marcos vai nos mostrar esse rei andando por toda parte, curando, expulsando demônios, fazendo milagres, cumprindo e trazendo o seu reino, amém, para os homens. Finalizamos então essa introdução, esse prólogo do Evangelho de Marcos, e vai até o versículo 13. Vamos começar hoje uma segunda parte do Evangelho de Marcos, que começa no texto que vamos ler, e vai até o capítulo 8, aonde nós temos ali a semana que antecede a crucificação de Jesus, o tempo, onde Jesus vai ser crucificado. Esse é nosso contexto. Fique comigo, por gentileza, então, versículo 14 e 15. Quem está comigo, diga amém. Amém. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, proclamando as boas novas de Deus.
o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Amém. Esse é o nosso texto. Para você que conhece as Escrituras e conhece a história de Jesus, você sabe que entre o batismo de Jesus e a prisão de João Batista tem um intervalo. O apóstolo João vai escrever em seu livro, o Evangelho de João, a respeito desse tempo em que Jesus e João Batista trabalham paralelamente e simultaneamente, cada um no seu ministério. Mas Marcos não se preocupa com esse período. Nós lemos na semana passada e no versículo passado os textos que falam do batismo de Jesus, quando Jesus é batizado por João. No versículo seguinte, Jesus é tentado e agora João já está preso. Quem percebeu? Marcos dá um salto no tempo. Ele não está preocupado em trazer vários detalhes a respeito da biografia de Jesus. Ele vai diretamente para a prisão de João Batista, do mensageiro do rei, e ele também não preocupa em explicar como se deu a prisão, por que se deu a prisão. O que interessa para Marcos, porque ele está falando de um rei diferente, é que o mensageiro do rei, aquele que acabamos de falar há pouco tempo atrás, está preso. E qual é o sentido disso? O sentido de Marcos em expressar a prisão de João não é cronológico, ele quer ensinar algo. O rei chegou. Eu disse para você que Marcos quer nos apresentar esse rei diferente. Todo rei tem um arauto, um mensageiro, aquele que prepara o caminho. O que Marcos quer ensinar quando ele diz que João foi preso é: uma vez que o rei chegou, eu não preciso mais do mensageiro. Uma vez que o mensageiro cumpre o seu papel, cumpre o seu propósito, ele está pronto para sair de cena. Quem lembra que João Batista vai dizer: convém que ele cresça e que eu diminua? E é isso que Marcos quer lançar para mim e para você. Uma vez que Jesus aparece, que o rei chega, o mensageiro pode sair de cena. Esse texto é fantástico, querido, porque eu disse para vocês que João Batista está anunciando um reino. E ele diz: o reino está próximo, o rei está chegando. Eu não consigo ler esse texto e não pensar no que está acontecendo, porque eu tenho um homem. Eu quero que você, por gentileza, volte 2000 anos atrás, se coloque no lugar de João Batista. Depois de séculos esperando as promessas de um rei, as promessas de um reino, esperando promessas de que Deus enfim iria restaurar o seu povo. E aí Deus levanta você para dizer que esse reino enfim chegou, que esse rei enfim está às portas, que Deus está cumprindo as suas promessas, que Deus começou a fazer algo novo. Eu tenho certeza que a última coisa que João Batista esperava era ser preso. Afinal de contas, que reino é esse de paz, de bondade, de justiça, aonde aqueles que pregam a verdade são presos justamente por pregar a verdade? Isso já me lança uma pergunta: que tipo de reino é esse que nós estamos anunciando? Que tipo de reino é esse que Jesus Cristo vem proclamar? E Marcos já está me dizendo que o reino não correspondia às expectativas do povo. O povo queria um rei, mas não o rei que veio. O povo queria um reino, mas não o reino que Jesus veio trazer. Porque o reino de Jesus não é um reino terreno, não é um reino político. E é muito interessante, eu conheço algumas pessoas que se frustram com o Evangelho, porque elas esperam do Evangelho aquilo que é terreno, e o Evangelho não vem nos oferecer apenas aquilo que é terreno. O Evangelho de Jesus Cristo tem prioridades espirituais. Ele está mais preocupado com a qualidade do meu coração do que o meu extrato bancário, o meu saldo bancário, o carro que eu ando, a casa que eu tenho, o meu cardápio no domingo à noite. O Evangelho de Jesus Cristo está mais preocupado com a qualidade do meu coração do que com a etiqueta da roupa que eu uso. O rei chegou, o reino está presente, mas João Batista está preso, ao contrário de todas as expectativas, preso por um capricho de uma mulher.
uma mulher adúltera que dormia com Herodes, e quando coloca sua filha Salomé para dançar, uma dança extremamente sensual para um governador bêbado, aquele governador seduzido por aquela jovem que com certeza era belíssima, faz uma proposta: pede-me o que quiseres e eu lhe darei. Então, instruída pela sua mãe, ela vai a Herodes e vai dizer: eu quero numa bandeja a cabeça de João Batista. Imagine você, que reino é esse? Que rei é esse que deixa o seu precursor ser preso e decapitado por um capricho? Isso vai me ensinar algo que os discípulos demoraram muito a entender, que a gente demora muito a entender: que o reino de Deus está presente, inaugurado, mas ainda não consumado. O reino de Deus já começou, mas ainda não está como deveria ser. O reino de Deus já está aqui, mas não em sua plenitude. Algo já começou na minha e na sua vida. Algo foi inaugurado com Cristo Jesus. Então Marcos vai dizer: o mensageiro está preso, mas repare comigo, o rei não está preso, o rei está proclamando a sua mensagem. João Batista está preso, mas Jesus Cristo se dirige a Galileia para pregar. O mensageiro está preso, mas o reino está avançando. E é muito interessante que Marcos vai dizer que Jesus se dirige a Galileia. Jesus não vai à Judéia, que era uma região importante, uma região nobre. É verdade que por vezes ele está na Judéia, onde está Jerusalém, mas o foco do seu ministério está na Galileia. E a Galileia era um lugar de trevas. A Galileia é chamada de Galileia dos gentios, um lugar onde os judeus desprezavam, um lugar de gente pobre, um lugar de gente desprezada, enferma, um lugar de gente possessa, um lugar atrasado, um fim de mundo longe de tudo aquilo que o judaísmo valorizava. Alguém vai chegar a dizer que não poderia vir nada de bom da Galileia, mas é na Galileia que Jesus resolve gastar seu tempo. Graças a Deus, sabe por quê? Nós, cada um de nós, fomos encontrados nas Galileias da vida. Jesus vai a Galileia de maneira estratégica. Marcos não vai falar muito sobre isso, outros evangelistas vão falar, porque João Batista está preso, há uma certa oposição, uma certa tensão no ar. Então Jesus Cristo se retira da Judéia, porque ele não quer provocar problemas prematuros. A chegar o momento que ele vai estar lá e ele vai sofrer a pena, mas não agora. Então ele se dirige a Galileia, e o texto vai dizer que ele vai para a Galileia, versículo 14, a fim de proclamar, repita comigo por gentileza, as boas novas, a boa notícia, o evangelho de Deus. Observe que a primeira coisa que Jesus faz, depois que vence o diabo no deserto, é se dedicar à pregação. Vocês sabem, eu tenho batido nessa tecla, enquanto eu viver eu quero bater essa tecla. A pregação deve ter um lugar de primazia na nossa vida. A palavra de Deus deve ser mais valorizada do que nós valorizamos. O próprio Jesus, o Filho de Deus, desce dos céus, sobretudo para pregar o reino de Deus. Nós vamos ler daqui a alguns dias, verso 38, quando os discípulos vão atrás de Jesus, depois dele curar a muitos, expulsar muitos demônios, realizar muitos milagres, Jesus se retira para orar, os discípulos vão atrás dele e falam: mestre, todos te procuram. Jesus vai dizer para eles: eu não vim para fazer esse tipo de coisa que vocês estão pensando. Eu não vim para ficar realizando milagres, curando, expulsando e operando curas. Eu vim para pregar. Eu vim para pregar a palavra. Eu vim para pregar o reino de Deus. Eu vim para pregar as boas novas. Querido,
curas, expulsão de demônios, milagres fazem parte do Evangelho, mas não são o Evangelho. O Evangelho está aqui, porque o diabo também tem os seus sinais, mas o diabo não tem o Evangelho. É pelo Evangelho que somos salvos, é pela palavra que o pecador se arrepende, é pela pregação da palavra que a fé brota no coração do homem. Jesus se dedica a pregar. E qual é o conteúdo da sua pregação? Observe que desafio Marcos tem pela frente. Porque se eu pedir para você resumir a minha pregação de hoje em uma frase, talvez você vai ter desafios. Mas se eu pedir para você resumir o que eu tenho pregado durante 9 meses na Igreja de Casa de Oração Paraíso, vai ser um desafio muito maior. Marcos está diante de um desafio. Ele está tentando resumir para os seus leitores 3 anos e meio de discursos de Jesus Cristo. 3 anos e meio de pregações, de parábolas, de ensinos, de sermões. Jesus andou nessa terra pregando, curando e, acima de tudo, discursando a respeito do reino dos céus. Marcos vai resumir tudo isso em um versículo, em 4 sentenças, em 4 orações. Que desafio imenso! Perceba comigo, por gentileza, antes dessas 4 orações, que no versículo 14, no final dele, Marcos define a mensagem de Jesus numa única expressão. Ele proclamando, fala assim: partiu para Galileia, proclamando, anunciando as boas novas de Deus. Em que consistia a pregação de Jesus? Nas boas novas de Deus. A respeito do que Jesus Cristo pregava? As boas novas de Deus. Quando Jesus fala da parábola do semeador, é as boas novas de Deus. Quando Jesus fala do reino dos céus, é as boas novas de Deus. Quando Jesus fala do juízo de Deus, são as boas novas de Deus. Marcos resume tudo que Jesus falou, tudo que Jesus pregou, como a boa notícia, tanto que fala a respeito de Deus, quanto a boa notícia que vem de Deus. E isso é fantástico, porque o Evangelho se distingue de todo o resto, porque o Evangelho vem de Deus, a religião vem do homem. O Evangelho vem de Deus, a religiosidade brota do coração humano. A religiosidade é o homem tentando encontrar a Deus, o Evangelho é Deus encontrando o homem. A religiosidade quer falar para mim e para você aquilo que nós devemos fazer para agradar a Deus. Não é isso que eu estou pregando aqui. O que eu estou pregando para você é o que Deus fez para reconciliar pessoas impotentes como eu e você com Ele. Não é a respeito do que nós fazemos, é a respeito do que Cristo faz. A boa notícia do Evangelho é que Deus está em Cristo reconciliando consigo mesmo pecadores arrependidos. A boa notícia do Evangelho é que Deus nos abriu um novo e vivo caminho. A boa notícia do Evangelho é que Deus não desistiu de nós e veio ao nosso encontro. E é a respeito disso que Jesus estava falando por 3 anos e meio. E aí no versículo 15, Marcos vai desenvolver o que são as boas novas em 4 sentenças. Primeira delas, vamos ler o 15 todo, por gentileza. O que Jesus pregava? Fala assim bem, porque o tempo é chegado. Segunda coisa que Jesus falava: o reino de Deus está próximo. Terceira coisa. Quarta coisa. De novo. Primeira coisa. Segunda coisa. Não, primeira coisa. O tempo é chegado. Dizia ele: o reino de Deus está próximo. Terceira. Quarta. Vamos parte por parte. O tempo é chegado, ou o tempo está cumprido. O tempo, que tempo é esse, Jesus? De que tempo o Senhor está falando? Do tempo em que Deus está começando a restaurar todas as coisas. Querido, quando você lê a Bíblia, você vai lá para Gênesis, você descobre que Deus criou todas as coisas belas, boas, em harmonia, tudo bom, tudo maravilhoso. E no final da criação, Deus cria o homem para ser o vice-regente da criação, aquele que vai espalhar o seu reino sobre a terra, aquele que vai representar o governo de Deus na terra, que vai representar o reino de Deus na terra. Mas você sabe que o homem, nosso representante, Adão,
cedeu à tentação da serpente, cedeu às tentações do diabo. Quando Eva dá ouvidos à serpente, come do fruto e oferece ao seu marido, e o seu marido come do fruto. Você sabe que ali o pecado entra nesse mundo, e a partir dali tudo é caos, tudo é desordem, tudo é desarmonia, tudo está em reboliço. Só que Deus é tão maravilhoso, que Deus vem. Você vai ler depois Gênesis capítulo 4. Quando Deus vem, irmãozinho, ao nosso encontro, Adão virou as costas para Deus, mas Deus não desistiu de Adão. Deus foi ao Éden buscar Adão. Deus foi ao Éden trazer promessas. Eu vou restaurar o que você estragou. Eu vou restaurar o que você jogou fora. Eu vou consertar o que você destruiu. O tempo se passa, muita coisa acontece, e Deus está preparando o cenário perfeito para restaurar todas as coisas. Séculos, milênios, impérios vêm, impérios vão. Enquanto isso, Deus está trabalhando. O Império Romano se levanta. Se você gosta de história, você sabe que com o Império Romano e com o mundo grego teve vários avanços e que possibilitou muita coisa para o Evangelho. Por exemplo, a cultura grega trouxe o idioma comum. Qual é o idioma? O grego. Naquele tempo era o inglês da época. Você talvez não precisa falar alemão, espanhol, mas se você viajar e falar o inglês é o suficiente, porque o mundo inteiro fala inglês. Naquele tempo o inglês da época era o grego. Isso foi proporcionado pela cultura grega, sobretudo pelo Império Romano. Outra coisa que o Império Romano possibilitou muito: o Império Romano construiu estradas. Até hoje se estuda as rodovias, as estradas romanas, estradas milenares. O Império Romano possibilitou rotas comerciais, de navio, rotas marítimas. Isso tudo possibilitou e preparou para a mensagem do reino espalhar. Por que Paulo consegue levar o Evangelho ao mundo inteiro? Porque Paulo fala grego, Paulo fala hebraico, Paulo tem cidadania romana, Paulo tem passaporte para ir em todos os lugares. O mundo foi preparado por Deus para que o tempo fosse cumprido. E agora Jesus chega dizendo: o tempo chegou, o tempo é chegado, o tempo está cumprido. Se você abrir, eu vou esperar você abrir Gálatas capítulo 4, eu quero que você grife uma expressãozinha lá em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz um detalhe temporal a respeito da vida de Cristo, que é fantástico. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas quando chegou, repita comigo, a plenitude do tempo, o tempo perfeito, o tempo preparado, o tempo planejado, o tempo exato, Deus enviou seu Filho. Quem entendeu? Aplicação: Deus tem o tempo certo de fazer o que Ele quer fazer, e não é o nosso. Fala com a pessoa que está do seu lado: ou você entra na agenda de Deus, ou esquece. Deus não entra na sua. Quem entendeu? Deus tem um plano maior do que nós, querido. Ou eu entro no tempo de Deus, ou eu fico de fora do que Deus está fazendo. Lembra quando Jesus vai dizer para Jerusalém: Jerusalém, vocês não reconheceram o tempo da vossa visitação. Cristo vem na plenitude do tempo, no tempo perfeito, no tempo preparado, no tempo exato, no tempo planejado. E Ele chega dizendo: o tempo é cumprido. A pergunta é: aqueles homens estavam prontos? Descobrimos que não estavam prontos.
rejeitaram a Cristo, rejeitaram o Filho de Deus. Mas, em segundo lugar, a segunda expressão que Marcos usa para definir a pregação de Jesus, a primeira é: o tempo está cumprido. Mas a segunda coisa que Jesus pregava e anunciava enfaticamente é: o reino de Deus está próximo. Uma vez que o tempo havia chegado, esse tempo traz consigo o reino de Deus. E uma pergunta nasce no texto: em que consiste o reino de Deus? O que é o reino de Deus? E o reino de Deus é um assunto importante no Novo Testamento, um assunto que nós deveríamos falar nele todos os dias, porque Jesus nos ensinou a orar diariamente: venha o teu reino. Venha o teu reino. Que reino é esse? Que reino é esse que Jesus traz? Que reino é esse que Jesus proclama? Que reino é esse que Jesus anuncia? Seria um reino político? Não, era o que os discípulos queriam, mas não era o que Jesus veio oferecer. O que os discípulos queriam é que Jesus viesse com cavalos e soldados para destituir César, para destituir Roma, para enfim Israel ser um país livre, independente, um país grande. Mas Jesus não veio para ser um rei político e não veio trazer um reino político. Seria um reino geográfico? Também não. Não é um reino que se encontra aqui ou acolá. Um reino que começa antes de tudo no coração do homem, mas que não termina aqui. Um reino que espiritual e também natural, que há de se manifestar de maneira palpável, de maneira visível. Deus prometeu a restauração de todas as coisas, não apenas de Israel, mas de toda a criação. Lembre-se dos profetas. A Bíblia diz que mais uma vez o boi pastará junto com o leão. Coloca um boi junto com o leão hoje. O leão come o boi, porque a desarmonia está fora do lugar. Mas vai chegar um tempo onde Deus vai restaurar todas as coisas. Vai chegar um tempo onde não terá mais praga, não terá mais todo esse desequilíbrio, terremotos, enchentes. Vai chegar esse tempo aonde os homens vão viver de acordo com a vontade de Deus. O reino de Deus é quando os homens vivem a vontade de Deus. Jesus proclama que esse novo tempo está inaugurado. Jesus Cristo traz a manifestação desse reino quando Ele em si está cumprindo as promessas que Deus fez. Agora, um aspecto que os discípulos não conseguem entender. Fala assim: o reino chegou, mas não completamente. A manifestação do reino seria progressiva, seria um processo, seria aos poucos, seria gradual. O reino está inaugurado, mas não consumado. Jesus fala sobre isso. Quem lembra da parábola, dona Neuza, que Jesus compara o reino dos céus a uma semente de grão de mostarda, que quando plantada é a menor das sementes, naquele tempo, menor das sementes que eles conheciam, mas quando plantada, cresce e se torna uma grande hortaliça. O que Jesus está dizendo? O reino de Deus tem pequenos começos, mas o seu fim será grande. Os discípulos não conseguiam entender isso. Os discípulos não conseguem entender o que Jesus vai mostrar na parábola do fermento. Cadê a Maria? Está ali, que sabe o que o fermento faz. Você coloca o fermento na massa, você não vê o fermento, mas ele está ali, e um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Ele está trabalhando na massa, ele está transformando a massa, ele está influenciando a massa. E Jesus diz que o reino de Deus é semelhante à mulher que joga uma medida de fermento na bacia, e ali o fermento vai trabalhando. O reino de Deus está presente, e não está pleno, mas está trabalhando escondido, está trabalhando na sua vida, na vida da sua família, de maneira calma, de maneira que ele vai contagiando toda a massa. O reino de Deus estava presente. De fato, Deus no seu reino iria julgar os justos e os injustos, mas Jesus conta que ainda não chegou a hora. O joio e o trigo ainda vão ficar mais um tempo, mas vai chegar a hora quando Ele vai separar o joio do trigo. Fala assim: o reino de Deus já está presente,
e ainda não está presente. Pastor, como assim? Ele já está presente no sentido de que foi inaugurado, mas não está presente em sua plenitude. Isso é um princípio. Repita comigo, vamos repetir 2 vezes para você gravar. Como podia você ver isso? Isso é muito importante nesse estudo bíblico. Fala assim: vivemos entre o já e o ainda não. Já e ainda não. Vou exemplificar. Já fomos salvos? Sim ou não? Sim. Quantos são salvos aqui? Mas há uma salvação que ainda não experimentamos, querido. A salvação final. Já somos salvos e ainda não. Já somos santos, mas há uma santificação que nós ainda não experimentamos. Quem entendeu? Vivemos entre o já e o ainda não. Já estamos em Cristo, vitoriosos em Cristo Jesus, assentados à destra de Deus em Cristo Jesus, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas ainda estamos aqui em dor, em lágrimas, em lutas, em tormentos muitas vezes. Vivemos entre o já e o ainda não. O reino já veio, já, e ainda não. É por isso que Jesus vai dizer: o reino chegou. Mas ele vai me ensinar a orar: venha o teu reino. São aspectos do reino, mas isso deu trabalho para os discípulos entender. Lembra? Depois de 3 anos e meio, Jesus morre crucificado. Querido, Jesus morre crucificado. Jesus ressuscita. Jesus passa 40 dias com os discípulos. Quando Jesus está para subir aos céus, os discípulos fazem uma pergunta para ele: mestre, Atos capítulo 1, é agora que restauras o reino a Israel? Jesus fala assim: cabeçudos, vocês não entenderam nada. Não é desse tipo de reino que eu vim trazer. Ainda não. Mas vai chegar a hora, querido, que ele virá mais uma vez, destruirá os seus inimigos, trará paz perfeita, harmonia perfeita, plenitude do reino, e nós queremos fazer parte disso. Nós somos chamados para viver o que virá agora. Nós já começamos a trazer o futuro para o presente. Vai chegar um dia onde não haverá mais doença. Hoje Deus vai trazendo gotas do que virá. Ele cura um enfermo ali, Ele restaura um paralítico ali, Ele transforma ali. Mas vai chegar um dia que isso acaba. Aleluia, glória a Deus. Ora, já que o tempo está cumprido, já que o reino está presente, diante de tal notícia que Jesus está proclamando constantemente aos homens, o que Ele espera de nós? Como nós nos preparamos para o reino? Será que nós nos preparamos pegando em armas, em espadas? Não. Jesus vai nos mostrar que nós nos preparamos para o reino, fala assim, com arrependimento e fé. Versículo 15, Marcos capítulo 1, versículo 15. Miguel, pega mais os 2 lá para nós, por favor. Obrigado, querido. Versículo 15. O tempo é? Já falamos disso. O reino de Deus está? O que eu faço então? Arrependam-se e creiam nas boas novas. Querido, Jesus não tem apenas uma boa notícia para dar, Ele tem exigências para fazer. É muito fácil encontrar um falso profeta, um falso mestre. Falsos mestres dão só boas notícias, nenhuma exigência. Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai restaurar, Deus vai trabalhar, Deus... E assim, é como se Deus estivesse distribuindo bênçãos aleatoriamente. Não é assim que o reino de Deus funciona. Jesus tem uma excelente notícia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Em outro lugar, o reino de Deus chegou. E então, o que se espera daqueles que querem viver o reino, daqueles que querem entrar no reino? Arrependam-se e creiam no Evangelho, ou nas
boas novas. Nas boas novas. Essas são duas condições que Marcos nos apresenta, que Jesus estava constantemente falando. Você quer participar do reino de Deus? Arrependa-se, creia, arrependa-se, creia. O arrependimento é aquilo que nos faz olhar para dentro de nós mesmos. A fé é aquilo que nos leva a olhar para fora de nós mesmos. O arrependimento nos ensina a olhar para dentro, encontrar os nossos erros, os nossos pecados. A fé nos ensina a encontrar perdão fora de nós, em Cristo Jesus, no sangue derramado, no sangue que foi oferecido por nós. Arrependimento é quando nós tomamos conhecimento do pecado, das nossas ofensas, e damos a meia volta e nos voltamos para Deus. É quando nós deixamos de confiar em nós mesmos para confiar em Cristo Jesus. É quando nós deixamos de confiar em nossas obras para confiar em Cristo Jesus. Assim, a mensagem de Jesus Cristo, segundo Marcos, é: já que o tempo chegou, arrependa-se. Já que o reino está próximo, creia nas boas novas. Fala com a pessoa que está do seu lado: já que o reino chegou, arrependa-se. Já que o reino está próximo, creia nas boas novas. Eu quero partir para uma segunda parte da nossa conversa, onde eu quero tentar trazer algumas aplicações práticas, além do que já foi dito. Em primeiro lugar, querido, nós não podemos nos enganar com respeito à natureza do reino. Pastor, o que é isso? Nós somos acostumados com reinos humanos, com valores humanos, com aspectos humanos. O reino dos homens, o reino geográfico, o reino político, o reino que é tomado à força, o reino onde os grandes são servidos e os pequenos explorados. Mas o reino que Jesus traz não é esse tipo de reino. O reino que Jesus traz não tem limites geográficos. O reino que Jesus traz não valoriza você de acordo com a sua classe social. O reino que Jesus traz não depende da força do homem. Afinal de contas, o reino é de Deus e não dos homens, dos céus e não da terra. Isso é muito importante, porque senão você vem para Cristo querendo que Deus, Jesus, inaugure na sua vida um reino terreno. Não é isso que Ele veio fazer. Ainda não. Ele veio trazer um reino de valores espirituais. É por isso que o rei é diferente. O reino é diferente. Segundo lugar, nós não podemos esquecer, eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui, que o reino de Deus é maior do que nós. Fala assim: o reino de Deus é maior do que nós, do que as nossas circunstâncias. O texto que nós lemos hoje começa falando da prisão do maior de todos os profetas do Antigo Testamento, o mensageiro do rei. João Batista foi preso. Me responda, em que isso abalou o reino? Em que? Em nada. Porque o reino de Deus é maior do que nós e maior do que as nossas circunstâncias. Entenda isso, porque nós fomos ensinados que o mundo gira ao redor do nosso umbigo. Não gira. Não gira. O mundo não gira ao redor do nosso umbigo, o reino de Deus não gira ao redor do nosso umbigo, a igreja não gira ao redor do nosso umbigo. O reino avança independente de como nós nos encontramos. Quem está entendendo o que eu quero dizer? João Batista está preso, ele poderia estar em crise e ele vai entrar em crise. Um dos sinais vai dizer que João Batista manda um recado para Jesus: porventura és tu aquele que viria de vir? Ora, ele acabou de dizer que era, mas ele está preso, ele entrou em parafuso, ele é homem. Jesus manda dizer para João, aí fala assim: mandem dizer para João: os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Pergunta para João o que ele acha. O reino de Deus é maior do que nós e do que as nossas circunstâncias. Pastor, não estou afim do reino, ele é maior do que você. Pastor, não quero o reino, ele é maior do que você. Pastor, não gostei do reino, ele é maior do que você. Pastor, estou em crise, o reino não está em crise. O reino é maior do que nós. O reino é maior do que nós. João está preso, o rei está avançando, João está calado, Cristo está pregando, porque o reino de Deus não depende de nós.
não depende das nossas circunstâncias, não depende do homem, ele depende do rei. Depende de Deus. Você faz parte do reino de Deus, aprenda a depender de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus está estabelecendo o seu reino na terra, não por causa de nós, querido, mas apesar de nós e através de nós. João Batista morre numa prisão, decapitado. O maior pregador do Evangelho, Paulo, morre com sua cabeça cortada, no isolamento. Jesus Cristo, o rei desse reino, é crucificado, envergonhado, injuriado. Mas o rei de Deus não depende das nossas circunstâncias. O rei de Deus, querido, vai avançar. Fala com a pessoa que está do seu lado. O reino de Deus vai avançar com você, sem você, apesar de você. Ele vai avançar. Amém? Nós somos chamados a participar disso. Pastor, não quero. Muito bem. O reino de Deus não depende de nós. Terceiro lugar, somos chamados a viver na expectativa da manifestação plena desse reino. Jesus ensina que os seus discípulos devem orar diariamente: venha o teu reino. Eu gostaria de perguntar: você almeja esse reino? Você deseja esse reino? Esse reino faz parte dos seus anseios, esse reino faz parte dos seus sonhos, esse reino faz parte daquilo que você ama, daquilo que você quer. Somos chamados a chamar esse reino, clamar por esse reino: venha o teu reino, venha o teu reino. Somos chamados a manifestar esse reino futuro no presente, onde as pessoas que nos cercam percebem que nós vivemos de uma maneira diferente. Nós fazemos parte de outro reino, com valores diferentes, com comportamentos diferentes, com prioridades diferentes. E aí alguém vai olhar para você: engraçado, você é de onde? O que você tem de diferente? Sabe o que eu queria dizer? Você é de um reino diferente? Você vai dizer: sim, eu sou de um reino diferente. Eu, lembrando aqui, talvez ilustre para você, o primeiro filme que eu vi no cinema com a minha esposa foi John Carter, Entre Dois Mundos. Nós namoramos 5 anos. Meu sogro, muito conservador, não deixava a gente ir no cinema. Quando a gente casou, nós fomos no cinema na lua de mel. Tem uns pais aí que deixam tudo, né? Mas nós fomos no cinema. O primeiro filme que nós fomos ver foi John Carter. Se você não viu, me desculpa, tem 14 anos, querido, tá na hora de você ver, né? Muito bom. John Carter é uma ficção, tá? John Carter, ele consegue entrar por um portal e ele vai, sem querer, parar em um outro mundo. E ele aprende a cultura daquele mundo, ele passa a fazer parte daquele mundo, ele passa a amar aquele mundo. Mas só que depois de se encontrar naquele lugar e amar aquele lugar e ser parte daquilo, aquilo se tornou a sua casa. John Carter, não me lembro os detalhes, eu sei que ele volta para o seu lar, para a sua casa, para a sua terra natal. Mas ele já não é mais parte daquele mundo, ele já não se sente mais daquele meio. Parece com alguém que um dia veio a Cristo. Já aconteceu com alguém aqui? Você veio a Cristo e você serviu a Cristo, e você andou com Cristo, e de repente você deu uma volta lá no mundo, e você vai para lá, e você senta na mesma mesa que você sentou a vida inteira, e você fala assim: mas isso aqui não é a minha mesa.
Quem já se sentiu deslocado em um lugar que você viveu? Não é mais sua casa, não é mais seu lar, não faz mais parte. Aí John Carter desesperadamente organiza para ele conseguir voltar para aquele mundo. E isso é muito importante, porque eu acho que isso define muito de quem nós somos. Nós vivemos entre dois mundos. Nós estamos com os pés na terra, mas somos cidadãos dos céus, ao mesmo tempo que somos cidadãos da terra. Nós estamos na terra, mas não somos chamados a viver para um reino terreno, somos chamados para viver em um reino celestial. Querido, Deus trouxe o seu reino e implantou o seu reino em nós, para que você vá para fora e alguém vai olhar para você, mas você é um diferente. Você fala, é verdade, porque eu fui transportado do reino das trevas para o novo reino, o reino do Filho do seu amor. É verdade, meu pé está aqui, mas eu não sou mais daqui, sabe? A minha pátria, ela é celestial. A Bíblia fala de um homem chamado José de Arimateia. Marcos vai falar sobre ele, e a gente deve falar isso lá para o início do ano que vem, Marcos capítulo 15. Depois que Jesus morre, um homem chamado José de Arimateia, e a Bíblia dá um detalhe a respeito dele, Marcos 15, 43, ele vai ceder o túmulo, aonde sepultaram Jesus. Dizem que está escrito que José de Arimateia, fala assim comigo, esperava o reino de Deus. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você espera o quê? Pastor, eu espero ganhar na Mega Sena. Eu estou esperando mesmo uma promoção. Pastor, eu estou esperando um aumento de salário. A gente espera isso mesmo, querido. Mas a nossa maior esperança não pode ser essa. O maior almejo do nosso coração precisa ser o reino de Deus. Eu desejo nessa noite que o Senhor nos ensine a ansiar por esse reino, para que a gente possa clamar com o coração ardente: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Meu desejo é que o reino de Deus nos atraia mais do que o reino dos homens. Quarto lugar, as únicas reações possíveis, corretas, diante da proclamação do Evangelho são arrependimento e fé. Você não pode ouvir a mensagem de Jesus e se comportar de outra maneira que seja correta, a não ser que seja arrependimento e fé. O que Jesus espera de nós quando Ele proclama a sua mensagem é arrependimento e fé. Arrependimento e fé foi a mensagem de todos os profetas do Antigo Testamento. Em que consistia a mensagem de Elias? Arrependa-se. Em que consistia a mensagem de Eliseu? Arrependa-se. Em que consistia a mensagem de Isaías? Arrependa-se. Em que consistia a mensagem de Jeremias? Arrependa-se. Em que consistia a mensagem de Malaquias, que o Luquinha deu aqui? Arrependa-se. Em que consistia a mensagem de cada um dos profetas, sem exceção? Arrependam-se e creiam. Em que consistia a mensagem de Jesus? Arrependa-se e creia. Em que consistia a mensagem de Paulo, Pedro, Tiago, João? Arrependam-se e creiam. Em que consistia a mensagem dos pais da igreja? Arrependam-se e creiam. Em que consiste a mensagem de uma igreja bíblica? Arrependam-se e creiam. O problema é que atualmente se prega muita fé e pouco arrependimento, ou muita fé e nenhum arrependimento. Creio que precisa de mais fé para se arrepender do que para conquistar bênçãos. O Evangelho exige de nós não apenas fé, mas arrependimento. É quando nós renunciamos o pecado, renunciamos uma vida que está em desacordo da palavra de Deus, para viver uma vida de obediência a Deus. Quando ouvimos a mensagem de Cristo, que o tempo está cumprido, o reino está próximo, o que Ele espera de nós é: arrependam-se e creiam. Somente a fé não pode salvar você. Fala para essa pessoa bonita do seu lado, fala assim: a fé não pode salvar. Só a fé não.
Tiago 4,19 tem um texto fantástico. Crês tu que é um só Deus? Pois bem, até os demônios creem e estremecem. Se é um homem de fé, fazes bem. Sabe que Deus existe? Fazes bem. Conhece a Deus? Fazes bem. Até os demônios fazem e estremecem. Tem demônios que são mais crentes que muitos crentes, porque tem crente que crê, mas não estremece. Os demônios creem e estremecem. Mas a fé dos demônios não pode salvar. A fé que salva não é uma fé morta, é uma fé que se expressa em frutos de arrependimento, em transformação, em mudança de vida. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que prostituía, não prostitua mais. Aquele que era fofoqueiro, não seja mais. Mudança de vida. Uma fé que não vem acompanhada de arrependimento, querido, de frutos de arrependimento, de transformação, não pode nos salvar. Pastor, o que é arrependimento? Arrependimento consiste em romper com o pecado, para seguir Jesus, para obedecer Jesus, para andar com Jesus. O Evangelho tem muitas boas notícias, né? Mas uma boa notícia do Evangelho é que, segundo as Escrituras, tanto a fé quanto o arrependimento são dons de Deus. Amém. Romanos capítulo 2:4. Ignoras tu que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Fala com a pessoa que está falando, é a bondade de Deus que leva você ao arrependimento. Vamos lá? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que é a bondade de Deus que o leva ao arrependimento? O arrependimento é um presente que Deus nos concede, e a fé também. Efésios capítulo 2, 8 ao 10 vai dizer que tanto a salvação, quanto a fé, quanto essa transformação de vida é obra da graça de Deus na nossa vida. É por isso que o Evangelho é maravilhoso, porque fé e arrependimento não é algo que nós fazemos sozinhos. Fé e arrependimento é algo que Ele nos habilita a fazer por Ele. É algo que o Espírito trabalha no nosso coração, e o Espírito vai movendo na nossa vida, Ele vai nos constrangendo, Ele vai mexendo dentro de nós, Ele vai trabalhando dentro de nós, e então você toma a decisão: eu não quero mais viver assim, eu quero viver de maneira agradável a Deus, eu quero colocar minha fé nele, eu quero colocar minha esperança nele, eu quero repousar nele. Isso não é obra do homem meramente, querido. Isso é resultado do trabalhar de Deus na nossa vida. É por isso que precisamos insistir na pregação do Evangelho, porque quando esse livro é pregado, querido, com fidelidade, o Espírito Santo coloca a fé no nosso coração e nos conduz ao arrependimento. Porque quando esse livro é pregado com fidelidade, ele é a espada do Espírito que penetra o mais profundo do nosso coração, que despedaça o coração do orgulhoso, que ilumina o coração do cego, que traz esperança àquele que não tem esperança, que traz vida àquele que estava morto. Você não pode ouvir a mensagem de Jesus e permanecer indiferente. Ora, o tempo está cumprido. Ora, o reino dos céus está aqui. E você dizer: o que eu quero com o reino dos céus, pastor? Eu disse aqui recentemente e volto a dizer: um dos nossos grandes problemas é que o reino de Deus não nos interessa. Nós amamos mais o reino dos homens. Nós valorizamos muito o reino dos homens e pouco o reino de Deus. Mas se você é como José de Arimateia, a mensagem de que o tempo chegou e de que o reino de Deus está próximo, isso é para alegar o seu coração. É para você arrepender-se da sua vida todos os dias e colocar a sua fé em Jesus Cristo. Em último lugar, de novo, se renda hoje mesmo a esse rei. Se o reino chegou e se o rei está presente, deixa ele conduzir você, querido. Deixa ele guiar você. E esse é o nosso próximo assunto. Quando Jesus, andando à beira do mar da Galileia, Dona Neuza vai encontrar alguns discípulos e vai dizer assim:
segue-me. E os discípulos, os 2 primeiros irmãos, deixam as redes e seguem Jesus. Os outros 2 deixam seus pais e seguem Jesus. Sabe o que é seguir Jesus? É abandonar tudo aquilo que está entre você e Ele. Adiantando o assunto da semana que vem, se tem redes que estão entre você e Jesus, você precisa deixá-las hoje. Se a sua família está entre você e Jesus, você precisa colocar a sua família no lugar exato que ela precisa estar e colocar Jesus no lugar de honra. Se o seu trabalho, porque naquele tempo as redes é o trabalho, está entre você e Jesus, você não precisa deixar o seu trabalho, você precisa tirar o seu trabalho do coração e deixar Jesus entrar aí e ser dono da sua vida. Se o rei chegou, o convite é: siga ele. Deixa as suas redes, abra mão de tudo aquilo que está entre você e Ele, porque o tempo é agora, o dia é hoje. E Ele é fantástico, porque Ele diz assim: siga-me. E Ele não dá contrapartidas, Ele não faz promessas. Siga-me, eu vou te dar a casa. Siga-me, eu vou te dar uma profissão. Siga-me, eu vou te dar segurança. Siga-me, eu vou te dar a carreira. Ele não tem tipo de promessas assim. Isso é do reino dos homens. A promessa é: siga-me, e eu vou fazer de você. Eu vou fazer de você. Eu vou fazer de você. Não é você que vai se tornar. Eu vou trabalhar em você. Eu vou mexer em você. Eu vou conduzir você. Eu vou fazer de você pescador de homens. O que é que eu tenho que fazer? Venha andar comigo. Se renda a mim. Se entregue a mim e deixa eu fazer de você. Querido, você não pode ouvir a mensagem de Jesus Cristo e ficar indiferente. Nós somos chamados a nos arrependermos e crer no Evangelho. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Talvez você tenha lutado tanto tempo, querido, feche os seus olhos. Tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, tentando resistir ao que o Senhor quer trabalhar, fazer na sua vida. Eu quero te convidar a se render a esse Rei nessa noite, a se entregar a Ele, a dizer para Ele: reina na minha vida. Eu não quero mais viver do meu jeito, da minha maneira. Eu quero que o Senhor reine na minha vida. Mas como que vai ser? Eu não sei. É por isso que eu estou te entregando. Faz do jeito que o Senhor quiser. Muda o que o Senhor tem de mudar. Mexe onde o Senhor tem que mexer. Trabalha aqui dentro do meu coração, Jesus. Senhor, talvez você tenha que pedir perdão para Ele. Senhor, eu não amo o reino. Eu não espero o reino. Eu não almejo o reino. Talvez o seu coração é duro, endurecido, a sua consciência já se tornou insensível à palavra, e você precisa nessa noite se arrepender dos seus pecados, porque arrependimento é algo contínuo até que cheguemos àquele dia. É contínuo. O discipulado é um processo que leva a vida inteira. Enquanto estamos aqui, é um trabalhar de Deus na nossa vida, mas talvez você tenha se endurecido, você tenha fechado o coração porque Deus está te falando. Mas você precisa hoje pedir perdão. E colocar o seu desejo, o seu coração e a sua expectativa em Cristo Jesus. Esse Rei tão maravilhoso, que não precisa de nós, que trouxe um reino que é maior do que nós, muito maior do que nós, mas que nos deu o privilégio de participar desse reino, que nos chama a fazer parte desse reino. Senhor, nós queremos te agradecer, em nome de Jesus.